como escapar de Deus se tua voz arde em meu peito? O chamado de Deus para nós, o discernimento, um dos discernimento, é justamente isso. Quando arde no peito, quando você tem vontade de falar das coisas de Deus. Esse é um discernimento do chamado, um dos. Né? Ele sozinho talvez não signifique, mas junto com outras coisas, ele é um dos pontos que nós devemos prestar atenção para discernir o chamado de Deus para nós. O nosso coração deve transbordar quando nós falamos das coisas de Deus. O nosso coração deve se encher e jamais voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás. Quando nós tentamos fazer algo que nós sabemos que é de Deus, nós temos que procurar superar os obstáculos que virão. Os obstáculos fazem parte de toda a caminhada, seja de modo secular ou seja de modo consagrado. Deus ele nos chama e nos consagra a uma missão. Todo chamado de Deus ele tem as suas dificuldades. Por exemplo, podemos olhar para São José, que nós celebramos no dia 19 de março. São José foi chamado para uma missão única, que é sustentar o Filho de Deus, criar o Filho de Deus, educar o Filho de Deus, enfim, e proteger. E olha que foi difícil, porque ele teve que sair da casa dele, teve que sair do povo dele para fugir, para poder proteger o menino Jesus. Então, todo chamado, ele tem dificuldades no caminho. E muitas vezes dificuldades terríveis. Então, quando Deus nos chama, Ele também nos sustenta, Ele também nos dá a força, nos dá a graça. Mas nós precisamos de ser fiel, nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Eu quero servir a Deus e quero ser fiel. Não tanto pela vocação, mas por amor a Deus. A vocação é um chamado secundário, porque o primeiro chamado de Deus para nós é para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para cumprir os mandamentos. Olha o que diz esse cântico que acabamos de ouvir, né? Se tua voz arde em meu peito, né? A voz de Deus deve estar tão quente dentro de nós que acaba saindo como labareda quando nós falamos. Isso é um grande chamado de Deus para nós. E Ele sustenta, Ele nos dá a graça, Ele nos dá a inteligência, Ele abre a nossa inteligência para que nós possamos fazer o que Ele quer. Ele abre a nossa boca para nós aprendermos a falar direito, para nós podermos nos comunicar. Ele abre o nosso coração para se encher das palavras que nós temos que falar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus nunca faz a nossa parte. Ele faz tudo. A parte dele, menos a nossa. A nossa nós temos que fazer, que é procurar ser fiel, que é procurar colocar nas mãos de Deus, falar, Senhor, eis-me aqui. Como disse Samuel, eis-me aqui. Como disse Jeremias, eis-me aqui. Como disse tantos profetas, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Então, que São José, que foi de uma sublime missão, que ele possa nos ajudar, nos ensinar a ser fiel como ele mesmo foi fiel. São José, glorioso São José, rogai por nós.